Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos dar mais um início a uma quarentena com Cristo, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Deus, eu te glorifico, te exalto e te adoro porque Tu és maravilhoso, meu Pai. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor querido, por me fazer um vaso em Tuas mãos, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor querido. Obrigado, Senhor querido, por cada convite, meu Deus, que os meus irmãos têm aceitado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, Pai, que essa mensagem vá de encontro, Senhor, com cada coração, com cada um que necessite de uma palavra. Senhor, obrigado por esta oportunidade e abençoa cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a semana passada quem pregou foi o presbítero Gerson, uma palavra poderosa, e eu fiz uma pergunta, né, o que significa, o que significava, deixa eu baixar um pouco aqui. O que significava, quais foram os discípulos que Jesus colocou o nome de Boanerges e o que significava. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 17. Os discípulos são João e Tiago e Boanerges significa filhos do trovão. Parabéns para você que acertou, parabéns para você que tentou acertar e você que nem sequer respondeu, tá bom de ajudar a gente aí, né, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Nem para responder umas perguntas você responde. Sangue de Cristo, ajuda nós aí, irmão. Não é fácil fazer isso não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu não vou pregar. Glória! Quem vai pregar é o mensageiro Kleber. Irmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu quero convidar ele, eu convidei ele aceitou, para a honra e glória do Senhor. E para a glória de Deus, ele vai trazer a mensagem hoje para o seu coração. Amém? Peço para os irmãos ficarem atentos às palavras, irmãos, porque todos que são trazidos aqui com a palavra do Senhor, a gente ora, a gente busca, e não só eu, mas também eles mesmos oram e buscam, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Fica agora com a palavra para você. Deus abençoe. Tenho uma palavra para você. Paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe e agradeço aqui a sua visita nesse vídeo. Peço para que Deus abençoe sua vida, sua família, e que essa palavra que sai aqui, que não é a minha palavra, em sim a palavra de Deus totalmente da Bíblia, venha entrar no seu coração, repreendendo e tirando tudo aquilo que não provém de Deus, tá? Esteja com os corações abertos, os ouvidos abertos para entender o que a palavra de Deus quer dizer hoje, neste momento, tá bom? Aqui a palavra que eu quero trazer é sobre o final dos tempos. Aqui está aqui em São Mateus 24. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa referente aos dias atuais. Por que referente aos dias atuais, irmão Kleber? O mundo está acabando? Jesus já está voltando? Vamos ver isso aqui na Bíblia, tá? Para que vocês não se enganem, para que vocês estejam atentos aos sinais e saber quando de fato acontecer um sinal, você falar, é a Bíblia. Amém? Então tá aqui, ó. São Mateus 24, vamos começar a leitura? Tendo Jesus saindo do templo, iam se retirando quando se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, disse, não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra aqui sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos saíram da igreja, junto com Jesus, ficaram encantados com as construções do templo. E falou, nossa, olha só, Senhor, como é bonito essa construção, como é grande, vamos dizer assim, esse templo é uma coisa maravilhosa. E Jesus, aqui no versículo 2, ele disse, olha, você está vendo tudo isso, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus quis dizer com isso? É material, é matéria, passa. Então, não importa o quão bonito seja agora, não importa o qual tamanho seja, o qual tamanho tenha, o qual grandeza, formosura, vai passar. Tudo é passageiro. Continuando aqui no versículo 3.
No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram: diga-nos, Pai, quando sucederão todas essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e até a consumação do século? Jesus disse: olhe, veja para que ninguém vos engane. Preste bastante atenção, irmãos, nessa palavra. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras e vedes, mas não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A palavra fala que, olha, vai vir muitos falando: eu sou o Cristo, sou eu, Jesus Cristo, voltei aqui para a terra, voltei, quero salvar você. Mas olha, não se engane, não é. Hoje, se nós vamos parar para pensar, nós temos. Aqui no Brasil nós temos um Cristo, já vou falar sobre ele. E aqui está falando sobre rumores de guerra. É coisa que nós vemos todos os dias, né? Nós não vemos aí muitos países um contra o outro, mas um exemplo é o que mais tem, é guerra civil dentro dos países, pessoas se matando, enfim, é coisas que você fala, o ser humano perdeu o amor, ele não tem mais a empatia pelo próximo. Mas olha só, isso é o fim? Vamos ler aqui. Continuando lendo. Vede, não se assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha só, ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que acontece hoje em dia? Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o fim? Não, é o princípio do fim. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje no Brasil, irmãos, nós não estamos nesse patamar de ser odiado e de ser morto pelo fato de nós sermos crentes, de nós acreditarmos em Jesus. Porque hoje nós temos a lei ao nosso lado. Se alguém te machucar, te maltratar pelo simples fato de você ser crente, você pode recorrer hoje à lei. Porque é um crime de intolerância religiosa. Então, hoje eu tenho o livre-arbítrio de pegar aqui a minha Bíblia, ir na casa de alguém, evangelizar, pegar minha Bíblia, falar que Jesus é bom, andar com minha Bíblia embaixo do braço. Mas só que hoje, em vários países aí, principalmente da Ásia, não pode, é proibido. Se você aparecer com uma Bíblia, você é condenado à morte. Olha só que diferença, né, do Brasil. E lá tem crente, irmão Kleber, tem cristão, tem pessoas que acreditam em Jesus, tem missionários lá? Tem. E sofrem, vivem na beira da morte 24 horas por dia, porque eles estão lá em missão. E eles não negam. E nós aqui no Brasil, quando vem uma luta qualquer, o que nós queremos? Qual é o primeiro pensamento que vem na nossa vida, na nossa cabeça? Desistir. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse versículo está muito bem explicado. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Olha, irmãos, hoje com o evangelho do jeito que ele está espalhado pelo mundo, o que mais tem aí, principalmente pelas redes sociais, são profetas que estão revelando vida de pessoas, falando de doenças, que Deus revelou a doença, que Deus deu uma revelação e cita o nome e fala disso e fala daquilo, e todo mundo lá batendo palma e glorificando e falando em línguas. Aí eu te pergunto, será? Será que de fato aquilo ali é Deus? Será que de fato é Deus? Ah, mensageiro, mas como é que eu vou saber se de fato é Deus? Jejum e oração, para que você tenha discernimento da palavra de Deus. Porque a própria palavra fala que quando chegar naquele tempo, muitos vão de dizer: mas Senhor, por que eu não entrarei no teu reino? Sendo que eu preguei o teu evangelho, eu batizei, curei, expulsei demônios em seus nomes. E Jesus vai falar o quê? Olha, não te conheço. Você fizeste tudo isso, mas praticaste a iniquidade. Apartai-vos de mim. Tem também a passagem sobre aquela mulher que ela estava enganando os discípulos de Jesus.
falando assim: olha, esses aí são homens de Deus, eles vieram para pregar a palavra mesmo. E olha, pode seguir eles, parabéns para eles porque eles são homens de Deus. E quando o servo do Senhor foi lá, colocou a mão sobre ela, repreendendo, falou: em nome de Jesus eu te expulso, espírito imundo. Quem era que estava falando isso? Satanás. Para quê? Para enganar. Então é importante nós termos discernimento, irmãos, da palavra do Senhor e saber quando é Deus falando e quando é um homem. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho a todo o reino, por todo o mundo, para o testemunho das nações, e assim então verá o fim. Quando vai vir um fim? Quando esse evangelho ser pregado para todo mundo, para todas as nações. Quando tudo estiver evangelizado, aí sim estará o fim. Será o fim. Será que está longe, mensageiro? É a pergunta que alguns devem estar fazendo. Como é que está o evangelho hoje? Tem evangélicos tudo quanto é lado, tem missionários para tudo quanto é lado. Hoje em dia você vai numa rua, aí o que mais você vê é a igreja. Antigamente você via boteco, hoje você só vê igreja. Graças a Deus por isso, né? Tem ruas aí que a rua é tão pequena, mas você vai contar, é 4, 3 igreja. O evangelho ele está sendo espalhado, não importa como, mas ele está sendo, a palavra está sendo pregada. Quem conseguir se salvar, que se salve. Né? A passagem lá que Paulo fala sobre quando ele teve um naufrágio, ele falou assim: olha, eu estava num naufrágio e quando eu olhei, tinha pessoas se salvando em botes, tinha pessoas se salvando em barris e tinha outros se salvando em um pedacinho de madeira pequeno. Não importa como se salvaram, o importante é que eles se salvaram. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem o profeta Daniel falou no lugar santo, entenda. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da sua casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora não houve e não haverá jamais. Olha só, o que há de vir, irmão, nunca aconteceu. Nunca, nunca, nunca. Ah, mas vai ser pior que a Segunda Guerra Mundial? Vai ser pior que a Segunda Guerra Mundial, porque aqui é o que fala na Bíblia. Não houve no mundo, nunca houve, então ainda vai acontecer isso. Então você já imagina, então se cuide para que você não caia em tentação e perca a sua salvação. Versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmão, se tem uma coisa que quando chega final de ano, todo mundo fala, parece até clichê, fala: nossa, como o ano passou rápido. Olha só, é bíblico isso aqui. Olha, estamos no princípio das dores. E Deus, ele falou aqui, Jesus falou: olha, se não fosse aqueles dias sendo abreviados, olha, por causa dos escolhidos, até mesmo os escolhidos iriam se atrapalhar. Irmãos, nós já estamos aí no mês 5, parece que foi ontem. Não vamos nem dizer ontem, mas parece que foi semana passada que foi o Natal. O tempo está passando muito rápido e nós não estamos vendo. É a palavra do Senhor se cumprindo. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou olha ele ali, não acredites. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Olha, irmãos, aqui essa parte é muito perigosa. Por quê? Nesses tempos, a Bíblia está falando que viria falsos cristos, viriam falsos profetas fazendo sinais de prodígio. Tá aqui, ó. Fazendo sinais de prodígio, grandes sinais e milagres. E se possível até os escolhidos irem enganar. Hoje, irmãos, é o que eu falei anteriormente aqui no início desse vídeo. Hoje, aqui no Brasil, nós temos o Cristo. Eu acredito que todos vocês sabem, a imagem dele está aparecendo aqui, tá? Deixando claro que nada contra, não estou repudiando ou denegrindo a imagem de quem segue ele, só estou utilizando ele como exemplo base da Bíblia aqui. Ele é chamado Henrique Cristo. Ele tem uma história
muito linda. Sim, ele tem uma história muito linda. Não é de hoje que ele se intitula o Cristo. Não é de hoje. Há anos. Então, desde quando ele se intitulou o Cristo, ele vem operando sinais. Ele opera sinais. Ele vem operando sinais. E se você for pesquisar a fundo a história dele, os discípulos dele, o servo dele e as discípulas têm grandes testemunhos para contar. Umas falam que entrou com câncer, ele colocou a mão, o câncer saiu, e assim vai indo. Ou seja, olha só, se enquadrando na palavra, mas será que ele é o Cristo? Mas, irmão Kleber, se ele não é o Cristo, como é que nós vamos saber quando é que Jesus de fato vai voltar? Vamos ver aqui na palavra. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Imagina só um relâmpago saindo do Oriente e indo para o Ocidente, rasgando o céu, de ponta a ponta. Todos os olhos vão ver. É o que a palavra está falando aqui. É assim que vai vir Jesus. É assim que vai ser a vinda do Filho do Homem. Olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, ele não vai nascer de novo de uma mulher, ele não vai aparecer do nada assim, sem que ninguém veja. Quando ele vir, ele vai vir com glória, com poder, arrebentando tudo, vamos dizer assim, rasgando o céu. Todo olho vai ver a palavra que está falando. Então aí sim nós vamos olhar e falar, este é o Cristo. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, eles comiam e bebiam e se davam em casamento, até o que o dia de Noé, ele entrou na arca e fechou a porta. Eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, a palavra é bem clara. Quando é que Jesus vai voltar? Está aqui. Nós vamos saber quando Jesus vai voltar. Tudo isso que está acontecendo é de fato o sinal da vinda de Jesus? Ah, mas e esse vírus? O que é que aconteceu aí? É Jesus já querendo voltar? Irmãos, de uma coisa nós podemos saber. Há muitas teorias. Não se prendam a teorias. Se prendam aqui na Bíblia. Aqui está. Nós podemos até mesmo falar assim, olha, Jesus ele não vai voltar hoje. Porque se você for analisar mesmo a Bíblia, ele poderá não voltar hoje. Porque tem muita coisa a acontecer ainda. As coisas que aconteceram aqui na Bíblia é apenas o princípio das dores. Tem muita coisa ainda para acontecer. Então isso nós podemos afirmar com base na Bíblia. Mas eu faço uma pergunta para você. Jesus ele pode até não voltar hoje. Mas e você? Quando é que você vai de encontro a ele? Eis a questão. Será que hoje você vai estar vivo? Até a meia-noite? Será que quando você dormir você vai poder acordar? Quem é que garante isso? Ninguém, né? Então, irmãos, fica firme na palavra. A Bíblia, olha só a grossura dela. Tá vendo? Tudo isso aqui já aconteceu. Agora, falta apenas isso para acontecer. Olha só o tanto que já foi e olha o que falta acontecer. Irmãos, fique firme, peça a Deus sempre sabedoria e entendimento da palavra. Ore, jejue, sem que ninguém peça, por você mesmo. Ore, está tudo bem na sua vida, faça campanha, faça jejum, tenha uma intimidade com Deus. Não dependa de ninguém, não dependa do seu dirigente, do seu pastor, do seu irmão vir para você e falar assim, olha, faça uma campanha de jejum, faça você mesmo. Procure ter uma intimidade com Deus. E assim sempre buscando o discernimento da palavra pura e genuína. Não da palavra de homens. Palavra pura. Enquanto essa palavra aqui de Deus, que é a Bíblia, estiver disponível para nós, aproveite. Porque vai ter um momento que não vai estar mais. Deixe os irmãos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite. Eita glória! Louvado seja Deus.
Irmãos, vamos para a pergunta? E aí, você sabe responder? Responde cantando, pois eu sou teu Deus. Responde cantando. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, você sabe responder? Queridos, me responda uma pergunta. Nós sabemos que se a gente comer demais, a gente acaba engordando. Mas a Bíblia fala de um rei que ele era muito gordo. Ele tinha um peso enorme. Eu queria que você me falasse o nome deste rei. E ele era rei da onde? E aonde está na Bíblia? Amém? Essa é a pergunta de hoje. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo que está sobre nós permaneça hoje, amanhã e para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima, se assim Deus permitir.